Eu começo falando de Copa do Mundo da FIFA. 4 jogos definiram hoje os classificados dos grupos E e F. A Alemanha foi eliminada na primeira fase da Copa da Rússia depois de perder por 2-0 para a Coreia do Sul. A Coreia também deu adeus à competição. Suécia e México se classificaram para as oitavas de final. A Suécia conquistou o primeiro lugar do grupo F depois de golear o México por 3-0. Já pelo grupo E, além da vitória do Brasil em cima da Sérvia por 2-0, a Suíça venceu a Costa Rica por 3-1 e ficou com a segunda vaga. Sérvia e Costa Rica se despediram da Copa da Rússia. Então vamos ver como ficaram mais 2 jogos das oitavas de final. O Brasil pega o México na próxima segunda-feira, dia 2 de julho, às 11 horas da manhã. E ainda tem Suécia e Suíça na terça-feira, dia 3 de julho, também às 11 horas. A vitória que garantiu a classificação da seleção brasileira em primeiro lugar do grupo foi muito comemorada. Trânsito na cidade às 2 da tarde, horário de pico antecipado. Definitivamente essa não foi uma quarta-feira normal. Mas foi só a partida começar para o cenário mudar radicalmente nas ruas. Cara de feriado. Todas as atenções estavam voltadas para um só lugar. Quem saiu antes do trabalho foi logo, procurando um bom lugar para assistir ao jogo. O expediente terminou antes para alguns, já para outros. Foi meio assim a moda da seleção no sufoco. Vocês estão indo para onde? Bom Retiro. Pro Bom Retiro? Pro Bom Retiro. Vai dar tempo de assistir o jogo? Já é quase 3 horas. Não, a gente chega no primeiro tempo, tá bom. Corre, bora, bora. Vai com calma, motorista, que o Brasil espera. E espera mesmo. Deu tempo de estourar a pipoca e assar o churrasco. Só alegria. É isso que a gente quer. A torcedora rezou. O grito entalou. A gente sofre até o último, tem que ser no final, assim, sofredor. O brasileiro é sofredor. Você gosta de jogo difícil? Eu gosto de ajoelhar, eu gosto de sofrer, senão não tem graça. Se não sofrer, não é Brasil, Parecia que até o celular estava mais interessante quando, enfim... Como diz a própria frase, brasileiro não desiste nunca, né? A gente também não desiste de torcer. Estamos aqui torcendo, ainda bem que saiu um gol, mas tem que sair mais um pra gente ficar tranquilo, pra poder beber tranquilo aqui. O primeiro tempo tá bom, estamos ganhando, não tem o que mais querer, né? Tá ótimo. Olha lá, a risadinha dela aqui, ó. Brasil vai ser campeão, é hexa, esse ano é hexa. E quem perdeu o gol no primeiro tempo ainda teve chance de ver um outro. Os replays a gente consegue assistir. Assiste aí o replay. E você deu sorte pro Brasil? Claro! Fim de jogo e as ruas cheias de novo. Mas desse engarrafamento ninguém reclama não. Afinal, é felicidade que não se acaba. Muita animação porque o nosso Brasil ganhou novamente! Tá aí, teve quem não pôde sair do trabalho, mesmo assim, o lado torcedor fala mais alto em algumas pessoas. Não é todo mundo que pôde vestir a camisa do Brasil para vibrar na torcida pela seleção brasileira contra a Sérvia. O tenente do BAEP estava em serviço com a equipe e saiu pelas ruas para fazer patrulhamento ostensivo. Independente de um evento dessa magnitude como é a Copa do Mundo, a Polícia Militar sempre vai estar patrulhando as ruas da cidade, bem como do estado. É claro que, assim como todo bom brasileiro, não deixa de torcer pela seleção. Nós continuamos torcendo pelo time, porém nosso serviço não para. Outros profissionais que não pararam para assistir ao futebol foram os motoristas de ônibus, que circularam, mesmo vazios, por toda a cidade durante o jogo. Profissão de motorista é isso aí, né? Não para. Não para, a gente tem que estar sempre aceso, né? Precisou, estamos na área. O horário de pico do transporte público foi antecipado. Do meio-dia até 3 horas da tarde, todas as empresas de Campinas operaram com 100% da frota. E quem precisou do ônibus pôde até acompanhar o percurso pelo aplicativo no celular. O Antenor faz a linha 118 do terminal Ouro Verde até o Cambuí. Ele entrou às 3h30 da tarde, pouco antes de sair o primeiro gol do Brasil. Sem poder acompanhar o resultado, ele confia nos torcedores. Se tiver soltando rojões e a turma gritando, aí você pode ter certeza que ganhou, né? No Largo do Rosário, um telão foi montado e ficou cheio de torcedores. Teve gente que assistiu do jeito que pôde e até de camarote. Todos por aqui com as cores do Brasil, seja nas roupas, no cabelo, na barba, na boca e até no olhar das torcedoras mais vaidosas.
Assistindo ou não a partida, depois de mais uma vitória, todo mundo fica na torcida pelo Hexa. Coração a mil e vamos embora contra o México ser campeão. Falta 4. Os últimos confrontos das oitavas de final vão ser definidos amanhã. Vamos aos jogos. Pelo grupo G, Inglaterra e Bélgica disputam o primeiro lugar, enquanto Tunísia e Panamá se despedem da competição. As partidas são às 3 horas da tarde. Já pelo grupo H, o Japão pega a já eliminada Polônia e briga pela liderança. O outro jogo é entre Senegal e Colômbia, que disputam classificação. As partidas são às 11 horas da manhã. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani entra em campo na sexta-feira. Mas no Brinco de Ouro, a preocupação não é só a partida, não. Depois de perder o atacante Anselmo Ramon por lesão, o Bugre agora pode ter novos desfalques. Manter o foco do elenco no jogo contra o Boa Esporte é um desafio a mais para o técnico Humberto Louser. Isso porque os destaques do Guarani estão na mira do mercado. O confronto de sexta-feira vai ser o último de Bruno Nazário com a camisa bugrina. O atacante que voltou de lesão no empate com o Avaí encerra o contrato de empréstimo no final de junho. E o futuro dele depende do Hoffenheim da Alemanha. O mercado está aberto e existe muitas possibilidades, muitas sondagens em função da contratação do Bruno Nazário, mas nós não vamos desistir. Enquanto houver a possibilidade de a gente tentar continuar com o Bruno conosco, nós vamos estar trabalhando para que isso possa acontecer. O técnico Humberto Louser deve contar com o retorno do meia Rondinelli, que também tem sondagens para deixar o Brinco de Ouro. Eu acho que esse momento no Guarani ele está começando a resgatar o seu melhor futebol e isso chama a atenção do mercado, mas é um atleta que eu conversando com ele, por enquanto não apareceu nada. Ele continua conosco, está num processo de recuperação, ele estava com um probleminha de pubalgia e está voltando à atividade hoje, inclusive volta ao trabalho normal com todo o grupo e eu acredito que até se coloca à disposição do Humberto para essa próxima partida. Um dos destaques do Guarani na temporada é o goleiro Bruno Brígido, que também pode estar de saída do clube. O atleta, emprestado pelo Coritiba, já estaria fechado com o Feirense de Portugal. Mas o executivo de futebol do Guarani garante que a negociação ainda está em andamento. Oficialmente não chegou nada até nós agora, né? Mas claro que eu fui conversar com o Bruno, pela nossa relação aqui dia a dia. O Bruno me relatou que houve um contato para ele, certo, do empresário dele, que tem essa possibilidade, que um clube demonstrou interesse, mas que oficialmente ainda não aconteceu nada. O Campeonato Brasileiro da Série B tem uma restrição para a contratação de atletas que estejam disputando a mesma competição. O jogador não pode ter feito mais do que 6 partidas com a camisa de um clube se quiser jogar por outra equipe. Por isso, o Guarani monitora atletas que estejam na Série A do Campeonato Brasileiro e que estejam se destacando no Brasileirão da Série C. Com relação às posições, o Bugre admite que precisa de reforços em praticamente todos os setores do campo. Se realmente confirmar Bruno Brígido, vamos buscar um goleiro para repor essa saída do Brígido, zagueiro, porque eu acho que hoje nós temos 4 zagueiros, tá certo? Então pode acontecer uma questão como aconteceu agora de suspensão e alguma lesão, então o zagueiro é uma posição que a gente busca também no mercado. E atacante de lado, com essa saída do Nazário agora, e o centroavante também, por causa do Anselmo Ramon. Na Ponte Preta, o técnico João Brigatti ganha uma nova opção para a próxima rodada. O intervalo de uma semana e meia sem jogo é uma oportunidade rara para a Ponte Preta aperfeiçoar um trabalho fundamental no esporte de alto rendimento: o fortalecimento físico. O treino de academia permite aos atletas uma melhora no desempenho em campo, como corridas e explosões, e ainda pode ajudar a evitar lesões num torneio tão longo. Principalmente no que diz respeito à capacidade de força e potência. Porque é uma capacidade que, quando treinada em conjunto com as outras, ela sempre acaba perdendo. Os trabalhos com bola, por mais que você objetive a velocidade, o que seja a resistência, o que for, o trabalho de força na mesma sessão, ele sempre acaba sendo deficitário. Pesa, Todo trabalho tem um pouco de sacrifício, pesa um pouco, mas quando chega em campo a gente se sente até melhor também. O
lateral direito Juan, que foi recém-contratado junto ao Internacional de Porto Alegre, já está liberado pela CBF e fica à disposição para o jogo contra o Figueirense. Nessa fase inicial de preparação, Juan chegou a trabalhar improvisado na lateral esquerda. Mas com a expulsão de Ourinho, a tendência é que João Brigatti, mais uma vez, coloque Danilo Barcelos nessa função e escale Murilo como um atacante aberto pela esquerda. Já na posição de centroavante, o técnico da Macaca deve dar mais uma oportunidade para o jovem Júnior Santos. O jogador que veio do Ituano, a pedido do então técnico Doriva, desencantou contra o CSA. Isso depois de passar em branco boa parte da Série B. Mas Júnior Santos também foi cobrado por algumas oportunidades claras que foram desperdiçadas. E agora espera fazer valer mais um voto de confiança. Como os gols não estavam saindo, então a cabeça do jogador ela fica meio confusa, meio balançada. E tive mais oportunidade de estar fazendo gol ali, né? Não finalizei bem, não fiz o movimento correto. Mas como eu falei antes, a bola entrou, agora a cabeça deu uma melhorada. Espero estar fazendo gol para colocar a Ponte Preta no melhor lugar possível. Corinthians, Palmeiras e São Paulo têm reforços e o Santos manteve o técnico Jair Ventura. Os times que disputam a Série A do Brasileirão voltam aos treinos. O Campeonato Brasileiro da Série A continua em recesso, mas a folga para os jogadores acabou. Os clubes da primeira divisão se reapresentaram para um período considerado fundamental, a intertemporada, antes da arrancada de jogos decisivos. O Corinthians, que tem os desfalques de Cássio e Fagner na seleção brasileira, voltou aos trabalhos com uma avaliação física para saber como cada jogador está. O lateral esquerdo Danilo Avelar, emprestado pelo Torino, já se apresentou e está à disposição do elenco. O atleta de 29 anos, revelado pelo Rio Claro, está muito feliz por voltar ao futebol brasileiro. Estou muito feliz de ter conseguido realizar o meu sonho de voltar para o Brasil e representar essa nação, vestir essa camisa com muito orgulho. Espero aí contribuir em campo e dar muita alegria para vocês. No CT da Barra Funda, o São Paulo voltou num clima leve e descontraído. Reflexo da terceira colocação, alcançada antes da pausa para a Copa do Mundo. O atacante João Rojas, recém-contratado junto ao Talheres da Argentina, conheceu as instalações e um pouco da história do clube ao lado do coordenador de futebol Ricardo Rocha. Mundial contra o Barcelona, ganaram. Eu não estava aqui porque eu fui vendido a uma equipe antiga, Real Madrid. Quem também tem reforço no elenco é o Palmeiras, mas nesse caso é o retorno de um velho conhecido. Vitinho, o atacante revelado na base, passou uma temporada emprestado ao time B do Barcelona e vai ser reintegrado ao grupo do técnico Roger Machado. Uma experiência muito boa, acho que agregou bastante para estar somando no futebol, para minha carreira. Acho que é muito importante estar conhecendo outra cultura, outro ambiente, né? Então, para mim, acho que agregou bastante. Estou muito feliz com as oportunidades que me deram. Tentar aproveitar ao máximo, então acho que para mim foi muito importante. E no Santos, a principal dúvida foi respondida. Jair Ventura segue no comando da equipe. O treinador, que balançava no cargo, comandou os primeiros treinos no CT Rei Pelé e, com muito bom humor, falou sobre a instabilidade da vida de um técnico. Eu saí treinador do Santos, voltei treinador do Santos da mesma maneira, né? Como aconteceram em alguns momentos que a gente vê alguma crise. Se não ganhar do Vitória, é o último jogo. Se não ganhar do Fluminense, é o último. O engraçado foi do Fluminense, porque assim, já ia ter a última chance. Aí ele ganha do Fluminense. Aí eu olhei e falei, pronto. Não, agora ele vai ser reavaliado. Calma aí. Então não era ganhar do Fluminense. Se ganhou, não precisa ser reavaliado. Não, vai ter uma reunião, ele vai ser reavaliado. Falei, porra, então onde eu tô ganhando do Fluminense? Não tô acreditando nisso. O que eu tenho que fazer mais? Ai, meu Deus. Aí teve a reunião, né? A tal reunião. Aí, falei, será que agora eu tô? Falei, meu telefone não tocou.